Oi, pessoal. Boa tarde. Tô aqui sentada por causa do meu joelhinho, viu? Acabei de tomar um banho, tô toda cheirosa. Esperando a galera entrar aí, né? Espero que haja pessoas para ouvirem o que eu tenho a dizer, né? Já começaram a entrar. Muito obrigada aos que chegam, os viajantes que chegam. Oi, José. Tudo bem? Tava dizendo, José, que eu tô aqui sentadinha hoje, sem suporte para o celular, sem nada, porque por causa do meu joelho. Foi uma posição boa que eu encontrei, que o danadinho tá me dando um baile. Mas vou fazer uma infiltração. Segunda-feira vai ficar tinindo, viu? Deixa eu ver se entram mais pessoas. Vou ficar um pouquinho aqui no aguardo, né? Aqui nem sempre, doutor Cavalcante, seja muito bem-vindo. É Diva Duarte, é isso mesmo? Não sei, mas seja bem-vindo, tá bom? Gente, eu quero contar uma história a vocês. Eu vim aqui hoje para contar uma história. Uma história bem interessante. Era uma vez, não, vou tirar o era uma vez, tá? Havia um condomínio, daqueles condomínios que tem vários prédios grandes e, consequentemente, tem um administrador do condomínio. E eram dois condomínios distintos, tá? Mas dentro do mesmo espaço, com um administrador cá e um administrador lá. Vamos dizer, condomínio 1 e condomínio 2, A e B. Havia um homem dentro do condomínio A que ele tinha um mau hábito de desrespeitar todas as regras do condomínio, do lugar onde ele morava. Nossa, porque vocês sabem que todo condomínio tem um regimento interno. Regimento interno não era com ele, ele não respeitava. Então, havia outros condôminos, e havia alguns condôminos que se queixavam muito porque ele ouvia música alta depois de 11 horas, que ele nunca respeitava a garagem dos outros, sempre deixava o carro mais para dentro da marcação de garagem. E ele era um verdadeiro estorvo, criava 1000 problemas, né? Desarrumava as coisas, botava as coisas do jeito dele. Alguns condôminos muito incomodados, outros condôminos, na verdade, até gostando, porque, afinal de contas, ele ouvia música alta, e aqueles que gostam de ouvir música alta, os outros que se danem, claro que davam apoio a ele. Beleza. Tinha uns 2 ou 3 que se sentiam muito, muito, muito incomodados. E resolveram pedir uma providência ao administrador. Senhor administrador, não é possível. Ele não respeita, ele não tem ética, assim, está nos incomodando. Aí o administrador disse, não, se está incomodando, a gente vai ter que sentar, fazer uma reunião e ver o regimento, né? Para ele ver. Aí mandou uma carta para ele, muito educada, falando do regimento do condomínio. E ele recebeu, 2 dias depois, olha ele fazendo a mesma coisa. E ele só andava armado, porque ele dizia que tinha porte de arma. Certo? Um dia ele esqueceu a arma dele em cima da mesinha de enfeite da portaria do prédio. Aí foi um bafafá, o povo, mas não pode, as crianças poderiam pegar, poderiam ter morrido, blá, blá, blá. E aí chegaram à conclusão de que aquele condômino tinha que mudar de garagem, ele não podia continuar ali. E ele não poderia mais ouvir o som. Esse cara fez o diabo. Ele pichou a porta das pessoas, ele botava cocô no carro das pessoas, ele escrevia coisas inadequadas, ameaçava um, ameaçava outro, um horror. Até que o administrador disse, não, agora chega. Nós vamos tomar uma medida mais drástica contra você. A medida mais drástica foi tirá-lo de lá. Pedir à justiça
para que desse uma ordem de mudança para ele. Ok. Sabe o que ele fez? Ele foi no prédio do vizinho, cujo administrador era um cara ligado às milícias. Fez queixa. E esse administrador resolveu comprar a briga dele porque ele queria um pedaço da área de esporte do condomínio A para o condomínio B. Ele não podia fazer o projeto dele porque ele queria 2 metros do condomínio B. Aí ele foi lá. Aí resolveu dar as ordens. Não morava lá, não pagava condomínio lá, não conhecia o regimento de lá, que na verdade era totalmente diferente do dele, porque ele queria, na verdade, o benefício de ter uma parte da garagem, do terreno desse prédio A para ele no prédio B. E aí ele começou a ameaçar. Ameaçou as pessoas com arma, disse que não, entendeu? Que ele, o cidadão não ia se mudar dali, porque afinal de contas ele mora ali, e porque os condôminos fizeram isso com ele, os condôminos iam sofrer as consequências disso. Ele iria invadir um pedaço do terreno. E aí, se você morasse no condomínio A, você aceitaria isso desse administrador do condomínio B? Que ele fosse para o seu condomínio, para a sua casa, o lugar onde você mora, dar novas ordens, ignorando o regimento interno que foi criado com a ampla maioria dos moradores, um prédio alto, tudo muito caminhando direitinho. Não era perfeito, porque nenhum condomínio é perfeito, nenhuma família é perfeita, nenhuma casa é perfeita, não é? Mas você gostaria que viesse um vizinho que você nem conhece, dar as ordens no lugar onde você mora e lhe prejudicando? Não, né? Então, essa história que eu estou contando é tipo uma analogia. É isso que está acontecendo no Brasil agora. Trump é o administrador do prédio B. E o Eduardo Bolsonaro, o pai dele, a família dele, faz parte do condomínio A. Então vocês vejam, se coloque no lugar, não é? Esse cara foi para os Estados Unidos tentar um movimento para o seu pai não ser preso. Aliás, já deveria ter sido, porque provas, ações, postura, não falta. Agora, dizer que o que Trump está fazendo é tudo culpa de Lula, não é não, pessoal. Acorda. Eu quero ver até quando certos bolsonaristas, porque alguns já abriram os olhos, vão ficar nesse rame-rame de achar que Bolsonaro é uma vítima. Gente, vítima de quê? O cara entrou, classe média, na política. Está milionário. Ele se dá o luxo de dar uma mesadinha ao filho que fugiu para os Estados Unidos de R$1 milhão por mês. Nosso dinheiro. Nosso dinheiro. Enquanto isso, o povo, né? Então, o que está acontecendo neste momento, gente, é uma questão de falta de patriotismo. Eu não votaria nunca numa pessoa que batesse continência para país. Olha, eu adoro a Coreia do Sul. Muita gente me conhece aqui por causa dos doramas do BTS. Eu adoro a Coreia do Sul. Mas veja bem, eu jamais bateria continência para a bandeira da Coreia do Sul. A minha bandeira é a brasileira. Não é a que eu gosto mais hoje. Mas é onde eu nasci, onde eu tenho minha história, onde eu vivo. Então, a gente tem que entender que cada lugar, cada condomínio tem o seu administrador. E quando vem um administrador de outro condomínio tentar jogar pedras para prejudicar você no seu, porque existe um condômino que está aprontando
todas, mas não quer ser punido, você vai deixar? Não pode, né? E vamos parar de ficar querendo encontrar um culpado. Ou pode até ter. Eu tenho uma opiniãozinha muito simplória, de uma professorinha muito simplória, mas que ousa dizer o que pensa e se posicionar. Porque isso é ser patriota. O país é meu. Então, como patriota, eu tenho o dever de cuidar do meu país. Não deixar ninguém levar vantagem sobre ele. Então, assim, o que Trump se retou mesmo foi a questão do BRICS. Uma coisa que, na verdade, gente, Lula está plantando hoje com os outros presidentes do nosso grupo é uma ação que vai valer daqui a alguns anos. Ele nem vai estar vivo, provavelmente, né? Ou estará com Alzheimer, ou gaga, ou demente. Demente ele já é. Então, a questão para mim é até quando o povo brasileiro vai entender que isso que Eduardo Bolsonaro, é o que está lá, Eduardo, eu sempre troco o Eduardo com Flávio, acho que é o Eduardo. Esse que está lá nos Estados Unidos, levando ideias totalmente fora de contexto sobre o Brasil para lá, é uma pessoa antipatriota. Tarcísio de Freitas é antipatriota. Como é que o cara anda por lá com um bonezinho americano, batendo continência para Trump? Trump querendo interferir no Supremo Tribunal Federal. Gente, nem o presidente da República, pela nossa Constituição, tem este poder. Lula não pode ir de encontro a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Nem Lula, nem presidente nenhum. Agora, um ex-presidente que se negou a aceitar a imagem e semelhança de Trump, que passou a aceitar, certo? Desculpa, passou a aceitar, não, que foi deposto do seu cargo depois de ter perdido as eleições. E querer criar uma situação limite para ele ficar de qualquer, porque ele não queria ceder de maneira nenhuma. É a mesma do Bolsonaro aqui. Quando viu que tinha perdido, planejou até a morte de Lula, do vice-presidente Alckmin, de Haddad e de alguns participantes do Supremo Tribunal Federal. Gente, é uma milícia política. É uma milícia dentro do Congresso, dentro do Senado, dentro do Parlamento. Nenhum presidente consegue governar este país, porque aqui o presidente cria leis que passam pelo crivo do Congresso, porque o Congresso deveria ser a casa do povo. Só que o Congresso só vota contra o povo. Ah, foi Lula que criou a diferença. Não foi Lula, não, gente. Você acha que o povo é burro? O povo vai ficar a vida inteira com a cabeça enfiada na terra, como os avestruzes, e o vendaval passando e só depenando elas? Tem um momento que o povo acorda. Tem um momento que o povo se toca e diz, vem cá, o cara está gastando isso tudo. E eu mal tenho dinheiro para pagar minhas contas no final do mês e trabalho feito um burro de carga. Sabe o que é o Hugo Mota viajar e ter 15 mil reais por dia? Fora o salário dele, são os penduricalhos dos senadores e dos congressistas, dos deputados. Congressistas são todos, né? Quase. Mas assim, a gente precisa entender que esses caras estão dançando em cima do povo brasileiro. Eles não são patriotas. E nem ao menos assim leais a quem votou neles, eles são. Assim como Bolsonaro não carrega soldado ferido, eles também não. Eles querem o melhor para eles, para os filhos deles, para as esposas deles, enfim, para os amigos deles,
Para nós, resta apenas pagar a conta no final do mês. E é isso que está acontecendo. O IOF foi considerado um horror, porque o IOF taxaria o imposto dos mais ricos. Gente, é assim em todos os países do mundo. Os mais ricos é que são taxados de um valor maior. Não é a ponto de eles ficarem pobres, não, não é não. São 2, 3%. O que são 2% de 1 milhão? É isso que vai ser, é isso que o governo queria empreender, para possibilitar investir em energia eólica para que os menos favorecidos possam viver sem ter que pagar uma luz altíssima, sendo submetido a gatos muitas vezes. Então a gente precisa abrir os olhos. Sabe, está todo mundo em polvorosa por causa de Trump. A atitude de Trump é o resultado da ação daqueles correligionários de Bolsonaro que estão lá nos Estados Unidos tentando implantar isso. Eles é que estão prejudicando o nosso país. Trump não está nem aí para o nosso país. Ele quer um bom motivo para taxar esses 50%. Dizendo que o superávit do Brasil em relação aos Estados Unidos é enorme. É o contrário. É o superávit dos Estados Unidos que é maior. Eles compram mais da gente do que nós deles. Ah, porque ele não está gostando de Lula fazer amizade com a China, o BRICS. Ele não, vem cá, desde quando minha irmã vai determinar com quem eu vou fazer amizade ou não? Eu vou fazer amizade com as pessoas que tragam. Eu digo minha irmã, minha amiga, meu pai, minha mãe. Os amigos são meus, me desculpem. Quem escolhe meus amigos sou eu. A China é o maior parceiro comercial do país, do nosso país. Os Estados Unidos também são. Mas Lula não estava brigando com ele que estava provocando o Lula e ficou com muita raiva por causa do BRICS. Vamos acordar, pessoal. Esse Tarcísio de Freitas é um antipatriota. Ele só quer ganhar, claro, para ter os penduricalhos e os benefícios de um presidente. Mas, principalmente, para dar a liberdade a Bolsonaro. Ele é uma marionete. Falso. Ele é mentiroso. Como é que você vota em alguém que bata continência para a bandeira de outro país que não seja a sua? Como é que você quer votar em alguém que não queira benefícios para o povo brasileiro? Então chega de brincadeira. Desculpa aí, porque no Instagram é tudo muito elegante, mas eu vou ousar. Essa porra aqui quem manda é o povo brasileiro. O Brasil não é de Lula, o Brasil não é de Bolsonaro, muito menos de Trump. O Brasil é o povo brasileiro. E que bom que o povo brasileiro acordou para isso. Uma boa tarde para todos.